E aí, misterioso e misteriosa, eu me chamo Ângelo Titanelli e vou trazer um relato misterioso para você. Acompanha comigo. Porém, antes, você não é inscrito, se inscreve aqui no mistérios.com. É fácil, não paga nada, é rapidinho, tá bom? Só clicar aqui embaixo e não esquece de estourar o joinha. Vamos então para o relato de hoje. Acompanha comigo. Hoje vamos falar da Ilha dos Barbados. Mas o que acontece nessa ilha de tão misterioso? Olha só, essa ilha era uma colônia espanhola e desde a sua descoberta por Cristóvão Colombo até o século XIX, quando tornou-se uma colônia britânica. E isso aconteceu em 1966 e ela se declarou independente, mesmo que seu chefe de Estado continuasse a ser ainda a Rainha Elizabeth. Bom, mas falando do grande mistério que acontece nessa ilha em questão, isso começou em 1812. E olha só, misterioso e misteriosa. Isso se repetiu por vários anos. A família Casey era muito rica e de origem britânica. Possuía sua sede em Barbados. Então, esta família construiu uma cripta para enterrar os seus familiares que iam morrendo. O cemitério da igreja de Christ Church, Paris, em Oenstins, foi onde foi construída essa cripta. E a primeira pessoa a ser enterrada foi Thomasina Godard, em 1807. Em 1809 foi enterrada Mary Ann Casey. Em 1812, sua irmã Dorcas. Poucas semanas depois de enterrar esta última, seu pai, Thomas, também faleceu. A cripta tinha uma seção subterrânea e uma outra na superfície. E, aparentemente, o acesso à cripta foi bloqueada no século XIX. Foi bloqueada por uma enorme laje de cimento e que, pelo seu peso, eram necessários vários homens para movê-la. Então, no momento em que a cripta foi aberta para enterrar Thomas, os coveiros perceberam que os 3 caixões colocados ali antes tinham se movido do lugar. Esses caixões, especificamente, tinham um revestimento de chumbo. Na época, especulou-se que talvez tinha sido ladrões que tentaram mexer na cripta, mas um detalhe, não havia nada de valor em seu interior. E, como eu já disse, a laje, a cripta havia sido selada com cimento e várias pessoas eram necessárias para movê-la. Então, os coveiros estranharam, mas colocaram os caixões novamente em seus lugares, todos alinhadinhos. E também o caixão do Sr. Thomas Casey. Depois de alguns anos, em 1816, a cripta foi reaberta para um novo enterro. E mais uma vez, os caixões estavam espalhados, incluindo o caixão de Casey, que era de chumbo extremamente pesado. Então, mais uma vez, os caixões foram organizados lado a lado e a cripta desta vez foi selada com trancas de ferro. Mas poucos meses depois, uma outra morte na família aconteceu. E novamente foi necessário reabrir o
túmulo ou a cripta. O entusiasmo foi grande sobre o que tinha acontecido na cripta dos caixões que se moviam sozinhos. E como já era esperado, os caixões estavam fora do lugar. E agora, alguns ainda danificados. Então, o interior da cripta foi novamente verificado, porém, não havia nada suspeito. O Lord Colbert, que era governador, tomou então algumas medidas. Sabe o que ele fez? Ele mandou cobrir o chão da cripta com areia, para que fosse possível recolher uma pegada ou uma pista, caso alguém fosse mexer na cripta. Deveria deixar ali as suas marcas no cimento da lápide. Então, alguns meses mais tarde, o Lorde, com outras importantes figuras da ilha, foram ver o que tinha acontecido com os caixões que se moviam sozinhos. Então, como já era de se esperar, a selagem da cripta estava intacta. Porém, os caixões estavam revirados. E para piorar, não conseguiram encontrar qualquer vestígio na areia. Inicialmente, mais uma vez, acreditava-se que talvez uma inundação ou um tremor de terra, sei lá, pudesse ter movido os caixões. Mas tudo isso foi descartado. Essa história, por diversas vezes, se repetiu, desde 1833, e não pôde ser realmente desvendado este grande mistério. No ano de 1990, pesquisadores resolveram investigar novamente o caso e, ao abrir a cripta novamente, uma surpresa. Os caixões estavam novamente revirados. Inclusive, 2 estavam com as tampas semiabertas. Dava até para ver os corpos de 2 crianças. E o pior, um corpo havia desaparecido. Então virou, é claro, caso de polícia, mas nada foi resolvido, pois as autoridades disseram ser um caso muito antigo e não ter solução para ele. E aí, misterioso e misteriosa, o que você acha que pode até hoje estar acontecendo, o que aconteceu dentro dessa cripta? Qual seria o grande mistério dessa cripta? Algo sobrenatural pode estar acontecendo? Tire suas conclusões. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no mistérios.com e se gostou, estoure o seu joinha. Fique com Deus e até a próxima.